Bom, olá a todas e a todos. Quero agradecer a oportunidade de colaborar com o projeto Meus Direitos em Tempos de Pandemia. Então, a todas as alunas e os alunos do Instituto Proa que estão aqui nos assistindo. Eu sou advogada do Matos Filho, um escritório que, além de atuar em várias áreas do direito, tem também uma área pro bono e de direitos humanos, que é a área que tenho hoje a alegria de coordenar, e eu estou aqui com dois amigos, grandes advogados, o Kleber Venditti, que é sócio da nossa área trabalhista, e a Marília Ravazzi, que é advogada da área trabalhista, e a gente veio para bater um papo com vocês sobre direitos trabalhistas nesse tempo tão difícil, tão triste que a gente está vivendo de pandemia e que acabou afetando a vida de tantas pessoas, né? Então, a gente vai aqui falar, eu quero sobre algumas questões, e quero desde já agradecer, então, a toda a equipe do Instituto Proa e do JP Morgan, que nos fez esse convite. A gente está aqui muito feliz de participar. Então, eu vou começar falando com a Marília, se ela pode nos dizer o que as empresas têm feito em relação aos seus empregados, né, e as pessoas que trabalham, para tentar, de alguma forma, minimizar os efeitos da pandemia. Tá. Oi, Bianca, tudo bem? É um prazer participar dessa conversa aqui com vocês. Enfim, não é segredo para ninguém que as vidas de todo mundo estão passando por impactos decorrentes dessa nova realidade, né? E claro que as relações de trabalho também foram bastante impactadas, né? Essa crise trouxe consequências tanto para as empresas quanto para os empregados. Empresas estão deixando de produzir ou estão produzindo muito pouco, alguns segmentos foram proibidos de funcionar em razão durante o estado de calamidade. Então, algumas empresas têm adotado algumas medidas para tentar contornar esses impasses e tentar, na medida do possível, manter os empregos, né, do pessoal. Então, até com base em algumas medidas implementadas pelo governo federal, o que a gente tem visto algumas empresas fazendo, primeiro de tudo, né, acho que todo mundo já notou que a nova realidade é trabalhar de casa. Então, o home office foi, de fato, acho que a primeira medida que todo mundo passou a adotar, foi algo meio que reflexo automático, né, ninguém queria todo mundo convivendo, com risco de contaminação. Então, essa foi uma das primeiras consequências da pandemia em termos de relações de trabalho. Temos visto muitas empresas colocando empregados em férias durante esse período, por se tratar de um período com menos demanda de trabalho. Alguns empregados que já tinham direito a férias, acaba sendo conveniente, né, para todo mundo que esses empregados usufruam de férias nesse período. E até antecipação de férias que ainda não foram completados pelos empregados, né? Isso foi uma medida que o governo autorizou as empresas a implementarem, anteciparem férias de alguns empregados, para aproveitar justamente esse período de pouca demanda. Que mais? Bancos de horas, mesmo raciocínio, né? Como a gente está com pouca demanda agora, a ideia é as horas que forem trabalhadas em menor quantidade agora podem ser compensadas no futuro, quando as coisas se normalizarem, quando a produção voltar a recuperar o seu ritmo normal. Dentre várias outras medidas que o governo vem implementando, como redução, suspensão dos contratos, uma série de medidas provisórias vem sendo publicadas nesse sentido. Muito bom, Marília, obrigada. E vamos lá, Kleber. Como que funciona isso que a Marília comentou na prática, né, do trabalho em casa, daquelas pessoas que antes tinham uma atividade numa empresa e hoje podem estar trabalhando em casa? Elas têm direito aos mesmos benefícios, recebem alguma ajuda de custo? Como funciona, por exemplo, se a pessoa às vezes não tem o computador, não tem acesso à internet em casa, como tinha antes na empresa, né? Quais são as possibilidades que a gente tem visto por aí? Obrigado, Bianca. Obrigado, um prazer estar aqui, um prazer estar falando para este público. Então, assim, o home office, ele nesse momento de pandemia, uma situação nova que todas as empresas, todas as pessoas estão vivendo, né? O governo editou uma lei específica para tratar do trabalho em home office durante o momento da pandemia. Então, tudo que eu vou falar agora se refere a essa nova lei, né?
Essa lei, ela diz o seguinte, ela diz que empregados e empregadores, eles podem combinar como é que vai ser feito o trabalho remoto. Então, assim, há um combinado entre eles, e, obviamente, para que alguém possa trabalhar remotamente, a pessoa precisa ter minimamente as condições de trabalho, né? Então, como é que pode ser feito, o que a gente tem visto na prática, o que a lei autoriza? A lei autoriza que, por exemplo, os empregadores, portanto, as empresas, elas ofereçam condições para o empregado trabalhar de home office. Ela empreste, por exemplo, computador, ela pode dar uma ajuda de custo para o empregado, né, para que ele possa contratar lá um pacote para poder estar plugado na internet e, portanto, trabalhar de casa. Mas a lei, ela diz que isso não é necessariamente um direito do empregado, isso precisa ser um acordo feito entre empresa e empregado. Então, as partes podem, por exemplo, ter situações distintas dentro de uma mesma empresa, né? Então, pode ser que lá, por exemplo, o diretor da empresa tenha condições de trabalhar em home office, então a empresa não precisa emprestar nada, não precisa pagar nada, e o diretor apenas trabalha de casa. Pode ter situações na mesma empresa que uma pessoa não tem, por exemplo, internet em casa. Então, a empresa pode, não é um dever, mas a empresa pode conceder uma ajuda de custo para que o empregado contrate um pacote, né? Então, acho que essa é a primeira coisa a destacar. Os direitos, quando o empregado ele não tem condição de trabalhar em casa e a empresa, mesmo assim, não oferece essas condições de trabalho, a empresa não poderia exigir que a pessoa trabalhe de casa, né? Então, você precisa chegar a um arranjo, a um acordo que possibilite tanto a empresa quanto o empregado exigir o trabalho de casa e o empregado trabalhar de casa. Então, essas são as regras gerais aí que devem nortear essa discussão. Perfeito, Kleber, muito obrigada. Acho que fica claro mesmo que é um esforço conjunto, né? Que a situação é uma situação de crise para todo mundo e que a gente tem que conseguir chegar aí em bons acordos para garantir que que todos possam sair dessa, né? O quanto antes. E a gente tem ouvido falar também, aí, Marília, se você quiser comentar, de algumas empresas que estão reduzindo as jornadas de trabalho dos empregados, né, e para também reduzir os salários, né? A lei permite que isso seja feito? Como que isso tem que ser feito, essa redução da jornada? Tá, então, essa foi uma das grandes novidades legislativas que foram implementadas agora nesse período de pandemia. A redução da jornada e do salário que foi autorizada agora por uma medida provisória que vai ser convertida em lei, o empregador e o empregado podem acordar em reduzir a quantidade de horas e, proporcionalmente, o salário do empregado também será reduzido, né? A lei, ela tem uma preocupação em assegurar que seja mantida essa proporcionalidade, ou seja, o valor da hora do empregado vai continuar igual, tá? Isso vai depender de uma série de requisitos, né? A lei coloca ali se essa medida vai exigir a participação de um sindicato, se o empregador vai poder fazer esse acordo diretamente com o empregado. Isso vai depender de alguns fatores, como nível salarial, formação do empregado, qual vai ser o percentual da redução, né? Isso tudo a lei traz as regras específicas para isso, mas sim, Bianca, é possível fazer isso agora no período da pandemia, tá? E até quando durar o estado de calamidade. E, em contrapartida a isso, o próprio governo colocou nessa mesma lei um benefício, né, o chamado benefício emergencial, que é pago também para alguns perfis de empregados, né, alguns deles não, a gente tem que observar as regras de elegibilidade, enfim, mas nessas situações de redução de jornada e trabalho, o governo pode pagar um benefício para complementar, né, para dar uma contrapartida para o empregado que vai ter essa perda no bolso, né? Então, sim, isso é possível. O governo implementou essa medida para ajudar a manutenção dos empregos, enfim, e também instituiu esse benefício emergencial, tá, como uma ajuda para os empregados. Muito bom, obrigada. E tem também a situação, Kleber, em que a empresa pode criar uma licença não remunerada, né? Ou seja, por um tempo,
o trabalhador, a trabalhadora, ela deixa de receber salário, né? A lei permite isso pode ser feito, tem algum jeito de fazer isso? O que vocês têm observado aí na prática? É uma ótima pergunta, Bianca, porque essa medida, que a gente chama aqui no âmbito jurídico de suspensão do contrato de trabalho, ela vem junto com essa medida de redução que a Marília comentou há pouco, tá? Então, é possível sim. O que que acontece? As partes, elas fazem novamente um acordo. Este acordo, ele pode ser individual para algumas faixas salariais, ou tem que ser envolvido o sindicato para algumas outras faixas salariais, mas, via de regra, você tem um acordo, e esse acordo, ele tem que obedecer algumas coisas, tá? Que está trazido na lei. Então, a primeira coisa durante este período de suspensão, que pode ser de até 2 meses, então não pode ser mais do que 2 meses ou 60 dias, o empregador, né, a empresa, ela não paga salário, mas ela tem que manter todos os benefícios. Então, tem que manter plano de saúde, tem que manter assistência odontológica quando tiver, tem que manter seguro de vida quando tiver, enfim, todos os benefícios que a pessoa tinha na ativa, ela tem que ter, exceto um, que é o Vale Transporte, né? Porque como não vai haver deslocamento entre casa e trabalho, então o Vale Transporte não precisa manter. Todos os outros tem que manter. Então, ela não paga salário. O que ela tem que pagar? Se a empresa for uma empresa que tem um faturamento acima de 3 milhões e 600 por ano, né? Então, essa foi uma divisão que a lei fez. As empresas que têm um faturamento acima de 3 milhões e 600 por ano e as empresas que têm um faturamento abaixo disso, as pequenas empresas. Para as empresas que têm um faturamento acima de 3 milhões e 600, a empresa é obrigada a pagar, na suspensão do contrato de trabalho, um valor que é indenizatório, como se fosse uma indenização, que é correspondente a pelo menos 30% do salário da pessoa. Aqui é importante destacar que não é salário, é uma indenização, tá? Então, ele não reflete em fundo de garantia, em férias, em nada. É um pagamento que é de pelo menos 30% do salário. Pode ser mais, mas não pode ser menos para aquelas empresas que ganham 3 milhões e 600, que faturam 3 milhões e 600 ou mais. Para as empresas que faturam 3 milhões e 600 ou menos, a empresa não é obrigada a pagar nem 30%. Então, a rigor, ela pode suspender o contrato, mantendo os benefícios, mas sem o pagamento de salário, né? Então, isso é o que a lei diz. A lei diz mais. A lei diz que uma contrapartida que o empregado tem, então, um direito que o empregado tem, é de não ser demitido quando termina esse prazo de 2 meses. Então, o empregado, ele tem uma certa estabilidade no emprego. Por quanto tempo? Pelo mesmo tempo em que houve a suspensão, né? Então, anda de parzinho. Se eu suspendi por 1 mês, eu tenho mais 1 mês de estabilidade. Suspendi por 2 meses, que é o período máximo, eu tenho mais 2 meses de estabilidade. Esse é um direito que o empregado tem, que a lei assegura. Se o empregado for desligado dentro desse período de estabilidade, a empresa tem que pagar aquele período que ele teria direito, né? O que mais que a gente pode dizer em relação à suspensão do contrato de trabalho? Então, eu falei que a empresa precisa manter os benefícios, depende do porte da empresa, precisa pagar determinado valor, depende do porte da empresa, não precisa pagar determinado valor, tem o período de estabilidade, e durante o período de suspensão, o governo paga um auxílio, né, que é chamado de benefício emergencial, para manutenção do emprego. Então, o governo paga um auxílio que é entre 70% e 100% do valor do seguro-desemprego. Então, o empregado, ele não fica desamparado nesse período de suspensão, ele recebe um valor do governo que pode ou não ser integralmente o salário dele, depende de quanto que ele recebe, mas é de 70% até 100% do valor que ele teria direito do seguro-desemprego. Então, esses são os benefícios que o empregado tem direito, Bianca, na situação de suspensão do contrato de trabalho. Perfeito, Kleber, obrigada. E a gente ouve falar muito também das tais atividades essenciais, né? As empresas que têm que continuar funcionando porque elas, né, operam uma atividade essencial. Neste caso, os trabalhadores, eles são obrigados a comparecer,
né? Tem muita gente com receio de contaminação, tem algum cuidado que é tomado em especial em relação a isso? Como funciona? Se você, Kleber ou Marília, quiser contar também para a gente. Posso comentar, Bianca. Quando a empresa exerce uma atividade essencial, agora mais do que nunca, todo mundo está contando com a continuidade do funcionamento dessas empresas, né? E nessas situações, o empregado tem a obrigação, sim, de comparecer ao trabalho, né? A regra é essa: a partir do momento que a empresa está autorizada a operar normalmente e precisa continuar operando normalmente, a força de trabalho, né, também tem essa mesma exigência. Agora, é claro que uma série de medidas vem sendo editadas por autoridades de saúde, autoridades do trabalho, do próprio governo, no sentido de adequar o ambiente de trabalho, as condições de trabalho, para diminuir risco de contaminação. Então, uso de máscaras, distanciamento, higienização, e mais uma série de medidas que vão variar de atividade para atividade, né? É claro que, havendo uma recomendação médica, uma orientação de que determinado empregado está com alguma condição de saúde prejudicada, ou está mais frágil, mais sensível, mais exposto a uma contaminação, funcionaria como uma ausência em qualquer outra situação, né? Apresenta-se um atestado médico para o empregador, e a partir do momento que essa ausência é justificada por um atestado médico, o empregador não vai poder descontar essa ausência do salário do empregado, né? Tudo com base em orientação médica, em atestados médicos, como sempre foi, tá? O que a gente tem visto também é empresas colocando empregados que já estão inseridos no grupo de risco, colocando para ficar em casa, mesmo nas atividades essenciais, né? Então, aplicando determinadas medidas, além do home office, mas colocando até em licença remunerada, né, alguns empregados que a gente não consegue manter dentro do trabalho por causa de risco de contaminação. A gente tem visto, assim, empresas orientando esses empregados a ficarem em casa, mesmo que não seja possível trabalhar de casa em algumas atividades, como o médico não vai conseguir trabalhar de casa, né, médico plantonista, mas ficar em casa por ser de grupo de risco e para proteger mesmo o empregado. Muito bom. E quanto à demissão, né, as empresas podem, né, demitir empregados durante a pandemia? Tem algum tipo de proteção para que não haja demissão nesse período? Como funciona? O que a gente pode falar de demissão, Bianca? Primeiro, eu acho que sua pergunta, ela autoriza a gente a fazer um comentário que é um pouco mais geral, que a gente tem visto das empresas tentarem ao máximo não demitir, né? Então, toda essa situação de pandemia, ela está causando aí, acho que até uma comoção social, tanto nas empresas quanto nos trabalhadores, de tentar unir esforços para não demitir, né? Então, isso a gente vê em todos os segmentos. É óbvio que tem segmentos mais impactados que outros, né? Então, é mais fácil para determinados segmentos não demitir do que para outros segmentos não demitir. Também existem empresas e situações diferentes umas das outras. Então, algumas empresas conseguem não demitir, outras empresas, infelizmente, não conseguem não demitir, né? Então, assim, mas está havendo um esforço, acho que conjunto, na tentativa de preservar os empregos, o que é muito importante, e eu acho que nesse aspecto a crise nos traz uma lição, né? Tanto para empregadores quanto para empregados. Para endereçar seu ponto, a crise ela não traz estabilidade no emprego, né? Então, exceto por aquela situação de suspensão do contrato e de redução de jornada que a gente já falou, que aí sim, se o empregador fizer uso daquela medida, ele está dando para o empregado como benefício uma garantia, mas exceto por essa situação, não há estabilidade, além das hipóteses normais. Então, a pandemia não traz. As empresas, elas podem, se quiserem, efetuar dispensas, né? Por qualquer motivo, por performance. Então, se o empregado não está performando bem, ele pode ser desligado. Se a empresa não tiver uma situação econômica positiva, ela pode tentar uma redução de jornada e, portanto, uma redução de pessoas e, portanto, demitir, né? Então, assim, não há estabilidade no emprego, não há uma nova hipótese de estabilidade no emprego. O que tem é isso que eu falei, uma tentativa das empresas de preservar os postos de trabalho.
Então, acho que é isso, tá, Bianca? Assim, as pessoas, elas podem demitir. Claro que se uma pessoa estiver doente, né, por causa da pandemia, estiver, por exemplo, como a Marília explicou há pouco, afastada do trabalho, a empresa não poderia, em tese, romper aquele contrato de trabalho, porque, afinal de contas, a pessoa não está podendo, durante aquele período, trabalhar. Mas isso não é uma hipótese uma hipótese legal de estabilidade no emprego, né? Apenas uma situação temporária. Quando a pessoa se recuperar, ela vai poder ser desligada, se a empresa assim entender por bem. Muito bom. E agora eu acho que uma pergunta que vai interessar a muitos do nosso público aqui, que está nos assistindo, os aprendizes. Os aprendizes podem fazer home office? E a empresa pode demitir aprendizes durante a pandemia antes de vencer o prazo do contrato? Marília, você quer comentar isso para os nossos proanos e para as nossas proanas? Claro. Aprendizes estão, sim, cobertos por todas essas medidas que a gente está falando, tá? A própria lei fala expressamente que todas essas medidas implementadas, essas medidas trabalhistas implementadas durante a pandemia, são também aplicáveis aos aprendizes. Por isso, até a gente tem visto alguns cursos de capacitação de aprendizagem sendo fornecidos online, né? Alguns cursos foram interrompidos por causa da pandemia, enfim, e algumas instituições já têm disponibilizado esses cursos de capacitação online. Então, é interessante ir atrás disso para ficar, para que seja possível dar continuidade à prestação de serviço como aprendiz, né? Sobre a possibilidade de demissão, Bianca, os contratos de aprendizagem, eles são por prazo determinado, né? Vocês devem saber que existe uma data para começar e no próprio contrato já existe uma previsão da data que aquele contrato está previsto para ser encerrado. Durante este período contratual, via de regra, o empregador não pode demitir o aprendiz, tá? O que acontece se o empregador não encontra outra solução, precisa demitir, está com dificuldades, precisa diminuir a quantidade de empregados, enfim, isso acontece, e a lei tem um endereçamento específico para essa situação, tá? A lei prevê o pagamento de uma indenização para o aprendiz, caso haja o desligamento antes do término do contrato. Então, o empregador fica obrigado a pagar uma indenização para o aprendiz que equivale a metade da remuneração que ele teria direito até o fim do período. Então, vamos supor que o contrato é rescindido 4 meses antes da data prevista para encerrar. Além das verbas rescisórias normais previstas em lei, o empregador também vai ter que pagar uma indenização referente a metade desse período. Então, 2 meses de remuneração ele vai ter que pagar como uma indenização pelo fato de o contrato de trabalho ter sido rescindido antes da data prevista, tá? Mas o empregador fica obrigado a pagar essa indenização para o aprendiz. Marília, e me fala uma coisa, e os estagiários? Funciona da mesma forma que para os aprendizes? É uma boa pergunta, Bianca. Os estagiários, eles não estão submetidos ao regime da CLT, né? Então, a gente está falando de regras diferentes aí, endereçadas numa lei específica para estagiários. A lei que introduziu o home office, né, o trabalho em casa, ela autoriza, sim, expressamente que essa medida seja aplicada para estagiários também, tá? Então, existe lá uma disposição expressa falando, olha, os estagiários podem, sim, trabalhar de casa e aplicam-se aos estagiários as mesmas regras de home office que estão previstas para qualquer empregado. Em relação às outras medidas que a gente abordou aqui, não existe uma previsão expressa nessas leis sobre aplicabilidade para estagiários. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado para que a lei específica do estagiário seja endereçada, e o que a gente tem dito vamos utilizar para os estagiários só apenas aquilo que a lei expressamente permite aplicar para os estagiários, né, que é o home office. As outras medidas, como a redução da jornada, a suspensão, a antecipação de férias, que na verdade acaba nem sendo tão compatível com o estagiário, porque as férias devem ser vinculadas a período escolar, enfim, acabam não sendo muito compatíveis. Então, o que se aplica mesmo à realidade dos estagiários de tudo que a gente abordou aqui é o home office.
E, Kleber, uma dúvida, né, a gente escuta todas essas medidas, tem as previsões, né, legais do governo, mas aí, né, a pessoa às vezes está colaborando, a empresa ainda não deu uma comunicação, às vezes até não tomou uma decisão sobre qual medida tomar. Como que na prática esses acordos podem ser feitos? Como que as pessoas podem ter informação e até mesmo acessar esse benefício do governo? Muito bom, Bianca. Assim, não existe nenhuma regra para isso, né? O que a gente sempre recomenda é que as pessoas procurem as empresas e conversem com as empresas, né? Então, assim, a gente estimula o diálogo entre empresa e empregado. Se você está com dúvida, procura a sua empresa, pergunta para a empresa, olha, a empresa vai suspender o meu contrato, a empresa vai reduzir minha jornada, como é que vai ficar a questão das minhas férias? Eu vou poder trabalhar de casa ou não? Então, assim, manter um diálogo é sempre o melhor caminho, né? Se a empresa for reduzir a jornada ou for suspender o contrato, o que a gente tem visto é que as empresas, elas adotam todo o procedimento. Então, elas já fazem o cadastro do acordo no site do governo, elas já prestam as informações para o site do governo, e aí cabe ao trabalhador, cabe ao empregado, aguardar o recebimento daquele benefício que a gente mencionou, né? E aí seguir as orientações da empresa, ou na redução de jornada, porque aí vai ter provavelmente um outro horário para trabalhar, um horário diferente daquele habitualmente, daquele habitual, e no caso de suspensão, a pessoa fica em casa sem trabalhar. É importante que no período de suspensão a pessoa não trabalhe mesmo, tá? Não é para trabalhar durante o período de suspensão. Muito bem, então a pessoa vai receber o benefício. Se por um acaso a pessoa tiver algum problema no recebimento do benefício, ou porque teve algum problema na Caixa Econômica que não transferiu o valor, ou porque foi alguma informação transferida equivocadamente e aí isso impossibilitou o recebimento, a pessoa deve procurar a empresa e conversar com a empresa sobre esse assunto, né? Essa é a recomendação que a gente faz em geral, para que as pessoas, de fato, procurem a empresa e entendam ali o que pode ser feito naquela situação. Muito bom, muito obrigada. E agora, enfim, a gente já está indo para o final. Kleber, se alguém é contaminado com a Covid, né, essa pessoa, o trabalhador, a trabalhadora da empresa, pode ser considerada, isso pode ser considerado uma doença de trabalho, a empresa pode ser responsabilizada? Então, vamos lá. Bianca, a resposta para a sua pergunta depende, né? Depende de alguns fatores. A regra diz que a Covid não é uma doença relacionada ao trabalho. Esta é a regra. E por que ela não é uma doença relacionada ao trabalho? Porque qualquer pessoa pode pegar a Covid em qualquer lugar. É uma doença que a gente chama uma doença que pode se propagar em qualquer localidade que a pessoa tenha algum tipo de contato com doentes ou com uma superfície de contágio, né? Então, você pode pegar a Covid indo para o mercado, você pode pegar a Covid no transporte público, no táxi, você pode pegar na balada, você pode pegar até recebendo gente em casa, né? Alguém infectado na sua casa. Então, é muito difícil comprovar que você teve uma determinada doença por conta do trabalho. Então, não há uma relação de causa e efeito para que a doença possa ser considerada uma doença do trabalho. Essa é uma discussão que a gente está passando agora, tá? Então, assim, a regra diz, não é doença do trabalho. Mas tá começando a surgir uma corrente que entendem haver exceções, né? O que seriam essas exceções? Algumas situações específicas, alguns postos de trabalho, eles, pela natureza do posto de trabalho, expõem o empregado a uma determinado risco de doença, né? Então, o exemplo clássico disso é o médico. O médico plantonista, que está lá na UTI, ou que está lá em contato todo dia com o paciente que tem a Covid, a função do médico, ela tem uma natureza que diferencia essa função das outras, né? Da minha, por exemplo, sou advogado, estou em casa, né? Então eu não estou exposto ao contágio. Já o médico está lá todo dia interagindo com pessoas doentes. Existe uma corrente que a gente chama no direito de corrente de responsabilidade objetiva, que defende que para estas funções, por conta da especificidade, da natureza dessas funções, aqui sim eu poderia falar de uma doença relacionada ao trabalho, caso
no meu exemplo, o médico tivesse esse contágio, né? Isso vale para o médico, para o enfermeiro e para aquelas funções que têm ali um contato diário que, pela função, podem expor as pessoas à doença. Então, repetindo, via de regra, não é uma doença relacionada ao trabalho, mas para determinadas funções pode ter este tipo de questionamento, sim, Bianca. Bom, eu agradeço, Marília, Kleber, muito bom ter vocês aqui conversando com os jovens e as famílias dos proanos. Eu espero que a gente tenha contribuído com algumas das inquietações. A gente sabe que no dia a dia, né, muita gente tem dúvidas específicas, às vezes aquela situação que está passando, que o familiar está passando, alguém próximo, vizinho, enfim, mas a gente espera ter aqui passado algumas noções gerais sobre os principais impactos trabalhistas durante essa pandemia. Esperamos também que essa pandemia passe logo, para que possamos todos aí voltar a trabalhar, a estudar. E é isso. Muitíssimo obrigada a toda a equipe e a gente continua à disposição. Obrigada pela oportunidade, Bianca, e obrigada ao nosso público aqui, que nos deu essa oportunidade de interagir com vocês e colocar um pouco das nossas impressões sobre os direitos trabalhistas nessa fase complicada. Eu queria aqui registrar o meu abraço, o meu muito obrigado aos proanos, às proanas, aos familiares. Esperamos ter contribuído para esclarecer algumas dúvidas que possam ter sobre o direito do trabalho. Para dizer que é uma satisfação poder fazer esse vídeo. E a gente está à disposição de vocês. E até o próximo episódio. A gente vai ter um próximo episódio sobre direitos das mulheres. Como que ficam os direitos das mulheres durante a pandemia.